Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e depois fui animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que teria medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Quem pronunciou isto? Al-Rumi, poeta islâmico, que nasceu em 1210 e viveu até 1273 depois de Cristo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar Necessário. E hoje a nossa pauta, De Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o segundo capítulo da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E esta parte que nós lemos está na introdução do capítulo, porque cada capítulo, como dissemos, tem a sua própria introdução. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. Sem ela por aqui, não aconteceria o nosso diálogo. E sem os equipamentos que ela está operando, muito menos. E principalmente a internet, que faz o elo entre nós e vocês. Então, a nossa gratidão a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que esse momento fosse possível. O estúdio que nos acolhe, as empresas parceiras que nos sustentam, juntamente com os doadores anônimos e aqueles que contribuem mensalmente, e também as emissoras parceiras que propagam a nossa mensagem, assim como vocês que, ao se inscreverem, ao compartilharem, ao convidar outras pessoas para esta proposta que visa a iluminação pelo saber e a libertação pela vivência consciente deste saber. Então, baseado neste poema, que na obra anterior ficou por conta de Francisco Cândido Xavier, da obra Antologia dos Imortais, do nosso irmão Adelino da Fontoura Chaves. Mais ou menos, ou exatamente assim, vamos aqui na íntegra. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e a chorar para então compreendê-las. Hoje, ou agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar meu destino, que me leva a transpor o clarão das estrelas. Vou reler uma parte do início, porque eu não fui fiel na leitura.
Então, fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, ousei. Encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Encarcerado eu era quando fui infusório do mar em montões de sargaço. E agora, no segundo livro, com Al-Rumi, fui mineral. Morri e me tornei planta. Como planta morri e depois fui animal. Como animal morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. E é a proposta, em especial, desse capítulo, porque fizemos como o propósito essencial o primeiro capítulo, para compreendermos, pelo menos em parte, a fé, a razão, a intuição. E mesmo a fé para nós, espíritos de mentes livres, que estudamos a doutrina dos espíritos, que é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, mesmo esta fé não é cega. Ela precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho após a compreensão. Depois, a razão, que tem a função de calcular, de catalogar e, ao mesmo tempo, de comparar e de analisar. E depois, a intuição, que já está na área dos sentimentos, que tem o poder de criar, de edificar, de alimentar e de iluminar. Só para que possamos ter uma noção neste momento, relembrando a live passada e acrescentando mais alguma coisa. Então, após essa noção inicial de fé, razão, intuição, agora o roteiro da própria obra, que nós vamos, de sal da terra, transformarmos-nos em luz do mundo. Não é mais uma viagem do átomo primordial ao anjo ou à angelitude. Agora é um processo de transformação interior. Tanto que, após esta pauta de sal da terra à luz do mundo, a instrumentação para viajarmos dentro de nós. É um processo de transformação interior. E o sal da terra em nós transformar-se-á em luz do mundo. Ou, como sal da terra, transformar-nos-emos em luz do mundo. E o terceiro capítulo vai versar sobre a lei de compensação. Ou seja, se eu fizer tudo me esforçando ao extremo, o que é que eu ganho com isso? Então, a lei de compensação vai dar o norte qual será este pagamento para as transformações psicobiofísicas, morais e espirituais. Após saber o que ganharemos com esta transformação, outras instrumentações que são as visualizações. Fizemos uma análise, função e, ao mesmo tempo, já um exercício inicial. Só então começa a viagem em si, para transformar de sal da terra em luz do mundo, a partir da compreensão do que é Evangelho, para que serve e como usar. E terminando com um exercício, que é uma tela mental, uma fotografia e telegrafia do pensamento, mediante
o que desejamos vir a ser. Na sequência, oração, o que é, para que serve e como usar, por ser ela a alavanca com a qual colocamos o Evangelho em ação. E terminamos com outra visualização, agora o diálogo ou uma reprogramação celular, já mais profundo, um tanto mais adentramos na toca do coelho. E na sequência, já no 7º capítulo, bioenergia, o que é, para que serve e como usar, por ser esta a resultante do Evangelho colocado em ação pela oração, porque o Evangelho é força, vitalidade e vida. E agora é a bioenergia, esta essência divina e substância que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E assim vamos tecendo o enredo e terminamos com a visualização inicial. E depois um capítulo inteiro, que é o realinhamento dos chakras, a viagem do centro coronário ao Kundalini, e depois a viagem de retorno. E vou ler algumas coisas da introdução do capítulo somente. Começamos após este poema de Al-Rumi assim. Grafamos em O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, na página 120, das origens da vida à sua mais alta expressão. Tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Frase esta que se encontra também aqui na contracapa da obra. E seguimos. E extraímos da 2ª edição de O Livro dos Espíritos, a questão 540, da editora FEB, que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Informação que, lamentavelmente, não encontramos nas edições da mesma editora, as atuais. Pois, conforme consta em O Novo Testamento, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então veja, Evangelho é força, vitalidade e vida. E o que estamos falando aqui é exatamente sobre ele, o Verbo Criador. Então, a luz incriada, que é o Supremo Arquiteto, o Verbo Criador e o Cristo personificado são as 3 expressões máximas do grande arquiteto. Então, a luz incriada é o próprio, o Verbo Criador, o Evangelho nele imanente. E o Cristo personificado, nós colocamos num dado momento da primeira obra, como se fosse a mente cósmica. Se tudo se assemelha, isso equivale a dizer, traçando um paralelo entre o macro e o microcosmo, principalmente em relação a nós outros, que a consciência mater é o espírito em si mesmo. A intuição que lhe é inerente é a lei. A vontade, a fiel escudeira
guardiã e gerente executora. A vontade é a fiel escudeira, guardiã e gerente executora. A mente é o laboratório e o pensamento é a sua capacidade criativa em ação. A mente é uma emanação do espírito. A vontade é a dirigente que vela e esmera no cumprimento da lei, que objetiva tão somente a paz íntima e a conquista do infinito. Então, a construtora e gerente com a supremacia inconteste do poder mental. O pensamento tem um poder criador inigualável, por ser a fulguração da própria vontade que se manifesta a lei que representa a força motriz. Ambos, pensamento e vontade, criam o perispírito e o corpo físico, e por serem expressões deles, demonstra-se claramente que são efeitos da proeminência da força motriz, que lhes é a causa primária, posto que não há a menor possibilidade de se dissociar a causa do efeito. Em suma, o espírito, com o E maiúsculo, a individualidade, em si mesmo, em plano menor, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Portanto, é um Deus de fato. Então, vou voltar bem devagar para que você possa digerir o que nós mensuramos. Se olharmos para o Supremo Arquiteto, ele é a luz incriada, o Verbo Criador e, ao mesmo tempo, o Cristo cósmico. A criação, nesse sentido, já que tudo está dentro da mente do Criador. E por ser esse Cristo cósmico, a representação dessa mente. E agora, fazendo a comparação, a luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo personificado, são as três expressões máximas do grande arquiteto, mas nele, já que nele tudo é imanente. Depois, a gente traz para o nosso cenário. Trocando em miúdo em plano menor. Façamos, então, esta análise pormenorizada, sem pressa e sem maiores perturbações. Está conseguindo acompanhar ou está muito complexo? Qualquer coisa, nós voltamos em futuras lives para darmos maiores esclarecimentos acerca dessa realidade. Vamos lá. Se tudo se assemelha, isso equivale a dizer, traçando um paralelo entre o macro e o microcosmo, principalmente em relação a nós outros, E esse paralelo que a consciência mater é o espírito em si mesmo. Quando falarmos de consciência mater, estamos falando do espírito em si mesmo. A intuição que lhe é inerente a esse espírito, é a lei nele. A vontade é a fiel escudeira, guardiã e gerente executora dessa lei, ou desta lei. A mente é o laboratório para essa execução, para criar os meios.
E o pensamento é a sua capacidade criativa em ação, que na realidade é filho da vontade, que expressa a lei em obediência à consciência máter. E ao mesmo tempo a mente é uma emanação do próprio espírito. Assim como o verbo criador é uma emanação da luz incriada, do Supremo Arquiteto. A vontade é a gerente que vela e se esmera no cumprimento da lei, que objetiva tão somente a paz íntima e a conquista do infinito. A construtora e gerente com a supremacia inconteste do poder mental. O pensamento tem um poder criador inigualável, por ser a fulguração da própria vontade que manifesta a lei que representa a força motriz. Ambos, pensamento e vontade, criam o perispírito e por meio dele se expressa, e o corpo físico, por meio do qual o perispírito vai expressar-se, e todos simultaneamente. Por serem expressões deles. Então, ambos, pensamento e vontade, criam o perispírito e o corpo físico. E por ser expressões deles, pensamento e vontade, demonstra-se claramente que são efeitos da proeminência da força motriz que pensamento e vontade representam. Eles são a causa primária, que vem lá da consciência máter. Posto que não há a menor possibilidade de dissociar a causa do efeito. O corpo é o efeito, tanto o corpo físico, o perispírito e tal. E o espírito, a consciência máter, é a causa, por intermédio desses veículos de expressão. Em suma, o espírito detém em si mesmo, em plano menor, a onipotência, porque ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Tem poder supremo sobre a sua criação. A onisciência, se ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, é onisciente em relação à sua realidade. E, ao mesmo tempo, a onipresença. Ele está presente em todos os implementos de expressão, da intuição, que é a lei, à vontade, ao pensamento, à própria mente, ao universo perispiritual e físico simultaneamente. Portanto, é um Deus de fato. E prosseguimos. Faz-se imprescindível compreender que os elementos que dão forma e função ao pensamento no campo ou laboratório mental são a inteligência, o sentimento e a imaginação. Está acompanhando o porquê precisamos do autoconhecimento, do autodescobrimento, para procedermos o auto-amor, a auto-realização e a auto-iluminação. Então, a inteligência, vou começar de novo. Então, faz-se imprescindível compreender os elementos que dão forma e função ao pensamento no campo ou laboratório mental. São a inteligência, o sentimento e a imaginação. A inteligência dá o start, estabelece o campo de trabalho e a função da arquitetura em pauta. O sentimento qualifica os elementos correlatos e aprimora a gestação que se pretende. A imaginação encarrega-se da elaboração da forma, que se elege e determina as minúcias de tal edificação. A palavra dará movimento às ideias e aos ideais por meio das roupagens em que se transmuta, verbalizada ou não.
A palavra verbalizada representa a ordem verbalmente expedida. A sua mentalização, ou seja, a palavra não verbalizada, estabelece a ordem e a destinação do evento estatuído. Consequentemente, a atitude levada a efeito, concluir-se-á o tentame previamente arquitetado. O verbo tornar-se-á carne e habitará em seus veículos de expressão. Permutará com o entorno os seus valores inatos e os recursos latentes ao seu dispor, em benefício de todos, de modo igualitário, equânime e incondicional, por ser o bem do conjunto o eterno princípio e o bem supremo a lei eterna. Só pela introdução, percebe a arquitetura do enredo desta obra, a grandiosidade de detalhes com os quais nós vamos deparar? E então, o que nos aguarda ao estudarmos, ao compreendermos, ao aplicarmos os conteúdos exarados nas páginas da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo? Então, antes de átomo, que é o nome correto, ao anjo, uma viagem das origens da vida à sua mais alta expressão da vida. Porque o espírito já não é mais considerado nesse sentido de vida que nasce, morre, tem uma experiência e conclui-se. Nasce, cresce e morre, melhor dizendo. Nasce, cresce, experiencia e depois a disjunção molecular. Ele é vivificante. Uma vez individualizado, ele não morre jamais. O espírito. Não estamos falando das suas frações, que pode perder os seus veículos de expressão e chegar num estado que nós chamamos de ovoidização. Tudo bem até aqui? Então, só para que você tenha uma noção mais aproximada do que nós estamos ofertando a vocês, fruto de mais ou menos 9 anos de trabalho só para organizá-lo em formato de livro. Antes, mais de 30 anos nesta vida de estudos. Se Al-Rumi estava diante de milhares de homens que ele fora, tivemos acesso pelo menos a uns 500 que nós também fomos, os quais coletaram esse material de outras imensuráveis experiências do átomo a caminho da angelitude. E agora, como iluminar tudo que já angariamos através dos milênios? Todo o nosso consciente, nosso instrumento direto de trabalho, o subconsciente e com ele perispírito e corpo físico, e depois o inconsciente, para no final podermos dizer: já não sou mais eu, agora a totalidade quem vive. É o Cristo de Deus que vive em nós, o Espírito iluminado pelo saber e agora transformado em luz do mundo pelo seu reto viver. Mais uma pequena leitura. No final do terceiro capítulo da obra O Despertar da Consciência
do Átomo ao Anjo, página 113, enfatizamos que o evolver e o despertar da consciência do átomo primordial ao degrau que se classifica como angelitude é uma verdade irretorquível a que todos estamos submetidos e pela qual ansiamos. Por conseguinte, de modo idêntico, em gênero e grau, trata-se de uma fatalidade da qual jamais poderemos nos eximir. O périplo intérmino de sal da terra, o átomo conceptual primordial, a luz do mundo, estado de consciência crística, quando poderemos dizer em alto e bom som: eu e o Cristo somos um. Degrau evolutivo em que proclamaremos: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se o despertar da consciência é a alma que desperta em relação à sua totalidade, o despertar na consciência é o que acontece quando transformarmos-nos em luz do mundo. É a nossa totalidade na consciência crística que está jungida à consciência cósmica. E finalizando só a leitura da introdução do capítulo. Como eu disse, cada capítulo tem a sua introdução, que somadas deu a introdução geral do livro. Segundo Joana de Ângeles, conforme consta ao final da página da obra citada, que acabamos de citar, o processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. E agora, complementando, trata-se de um fato incontestável para cuja celeridade a submissão e a obediência às leis são condições essenciais. Das origens da vida à sua mais alta expressão, isto é, desde os automatismos primevos nas fases iniciais, na busca da sensibilidade, sem detença e sem solução de continuidade, passou para os instintos básicos, nos quais se identificaram os germes e os embriões do vir a ser, até alcançar a inteligência e a razão, o ápice do reino pré-humano e o início da humanização, que o projetarão a patamares de maior significado, degrau característico e inerente à angelitude, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição, quando então poderá proclamar com altivez que lhe será própria: eu sou a luz do mundo, pelo menos para o nosso mundo. Tudo bem? Então fica aí a reflexão para as posteriores perguntas ou questionamentos acerca desta pauta, que além de fazer um novo percurso, rememorando os ensinos da primeira obra, mas agora com outra proposta: transformarmos-nos de sal da terra em luz do mundo. Vamos responder algumas questões que prometemos para hoje e depois encerraremos para aguardar as vossas colocações para a próxima live, que será ao vivo. Live já significa ao vivo. Miranda Provence. Esta semana tivemos
uma movimentação nos quadros da internet G e antes do G, o numeral 5. Tivemos leilões. Estão aproveitando esta pauta para falar o que é verdade e o que não é sobre as consequências dessas ondas na vida e evolução dos insetos e até de outros animais maiores. Se eles estão aproveitando isso, até agora não vimos eles falar isto. Ou até mesmo em nossa vida, essa cobertura nos afeta de forma negativa? Eu deixo para você, Miranda, e agora auxiliada por todos os internautas e telespectadores juntos. Nós fomos funcionários à época da Companhia Energética de São Paulo. E os operários que trabalhavam nas linhas ou nos linhões de alta tensão aposentavam muito mais cedo, porque sofreram a consequência do eletromagnetismo diretamente em seus corpos, isso com todos os equipamentos a seu dispor. Isso é apenas o efeito da energia elétrica. E sabemos que o 4 mais o G tem 4, 5, meia dúzia de ondas vibracionais. E o 5 mais o G, mais ou menos 400 ondas vibracionais diferentes. Se atualmente, movida pelo 4, deixarmos um celular a 8 metros ligado longe da refeição, estamos mais ou menos seguros. Mas à mesa, já há um prejuízo enorme. Agora imagina algo que vai ser mais de 100 vezes mais potente, o tráfego de informações. E se acelera o movimento do tráfego, acelera-se as vibrações nesse universo de múltiplas ondas. Eu deixo com você. Porque conforme experimentos, um simples micro-ondas que muitos defendem, nós não estamos contra nada. Se fervermos a água nele e colocarmos num aquário, os peixinhos morrem. Faça o teste você, se você tiver coragem de fazer isto. Ou para quem tem os passarinhos em suas gaiolas, só de ficar próximos à cozinha, normalmente, conforme os experimentos, morre em 2 meses. E nós sabemos que telefone, seja celular ou fixo, convencional, é para dar recado, não é para ficarmos horas com ele no ouvido. Nenhum nem outro. Então, se antes já tínhamos a incidência de tumores cerebrais por ficarmos tempo em demasia, que o ideal seria 30 e poucos segundos. Deu recado, hoje tem tantas possibilidades de não ficarmos. Tem o fone e microfone, que dá para ficar a uma certa distância e preservarmos-nos. Mas vamos ver na prática, porque a prática nos aguarda. O que acontecerá de fato se estamos preparados para essa tecnologia. A tecnologia nos ajuda, mas estamos prontos, estamos aptos, os nossos corpos estão adequados para suportarmos. No experimento genético, vocês estão vendo alguns metais pesados somente, que vai entrar em contato com estas vibrações. Isso já é um fato. Por meio da qual, desta 5 mais o G,
já sabe se estamos inoculados ou não. Uma espécie de Wi-Fi. E mediante esta onda, com esta potência, o que causaria nos corpos dos que receberam tal experimento? Ficam as interrogações para dias vindouros. Não estamos concluindo nada, só levantando questões para que os especialistas possam nos esclarecer. Gostaria muito que você pudesse dar orientações para estimular os grupos de estudo da obra O Despertar da Consciência, tanto o Despertar da Consciência do átomo ao anjo, que é o que Miranda está mencionando, e posteriormente o de Sal da Terra, a luz do mundo. Porque graças a Deus e aos esforços da equipe do Despertar, sempre estão chegando novos membros em busca de beber dessa abençoada fonte. Nos passe orientações e como devem se desenvolver os estudos e também nos fale sobre a prática, sobre a vivência. Então, todo estudo precisa ter um objetivo. Então, antes de abrirmos o livro pura e simplesmente, eu já tenho noção, pelo que eu estou vendo no título, que é uma viagem. Estudando a nossa origem, compreendendo a nossa natureza e, consequentemente, tomando ciência de nossa destinação. Se eu não quero conhecer-me e transformar-me, então não é este o livro que eu devo ler. E todo estudo precisa de uma leitura, depois de reflexões profundas do leitor, e depois, no estudo com os demais, tecer longas considerações e chegar a uma conclusão e como colocar em prática. Via de regra, em qualquer parte do livro, vou abrir aqui aleatoriamente e ler um parágrafo somente para vocês. Então, todos os parágrafos basicamente têm começo, meio e fim, ou seja, traz um conteúdo, traz a receita e os modos de aplicação. Então, veja, todas as forças devem evoluir com as nossas almas. É a pauta. Então, todas as forças devem evoluir com as nossas almas. Da mesma forma que as consciências do corpo físico se transformarão em consciências perispirituais. Já percebeu a aplicação, né? Então, todas as forças devem evoluir com as nossas almas. Ponto. É a pauta, dentro do parágrafo. Então, da mesma forma que todas as forças devem evoluir com as nossas almas, as consciências do corpo físico se transformarão em consciências perispiríticas nesse processo evolutivo. E estas, as consciências do perispírito, em seu processo de ascensão, transformar-se-ão em componentes essenciais das virtudes e se eternizarão em forma de valores morais ampliados pela mente. Por fim, serão integradas ao patrimônio do espírito. A isso denominamos de expansão da consciência. Isso só num parágrafo. Então, tem começo, meio e fim. Tem a pauta, que todas as forças devem evoluir com as nossas almas, a começar pelas forças biológicas, perispiríticas, e todas. E o mecanismo por intermédio dos pensamentos e, consequentemente, palavras e atitudes. Então, não é só ler. Então, o ideal, Miranda, nos grupos de estudo, cada leitor deve ler a obra de carreirinha, de capa a capa, para ter uma noção do que tem dentro da obra. A segunda leitura
ele já vai mapeando o que lhe interessa, o que é para ontem, o que é urgente, naquilo que lhe interessou para aplicação imediata. E a terceira leitura já pode ser nos grupos de estudo. Então não adianta o estudioso ou o estudante ir para o grupo para ler lá no grupo, se ele nunca leu antes. Não terá o aproveitamento condizente com aquilo que buscamos. Então, uma leitura de capa a capa, de carreirinha, para termos uma noção do que tem na obra. Sentir a vibração das palavras, do conteúdo. A segunda, eu vou mapeando o que eu preciso colocar em prática após a compreensão para ontem. E a terceira, pode ser já no grupo de estudo, ou eu ainda posso fazer a terceira tentando compreender ao extremo o que eu mapeei. E agora levo para a discussão com o grupo para arrebanharmos novos saberes. Cada um tem um alcance, chega a um consenso do conteúdo, de como vamos colocar isso na prática, e antes de iniciarmos o novo estudo, fazer um balanço. O que conseguimos com o estudo anterior? Se não ficou a contento, se não tivemos êxito, dar continuidade ao mesmo estudo anterior. Enquanto não tirarmos o extremo daquele estudo, não adianta mudar de página, mudar de assunto, como eu estou fracionando dentro do capítulo 10º, já 7 partes dentro de um texto pequeno, poucas páginas. E sempre voltando e fazendo as coligações. Fale um pouco sobre o autoencontro. O autoencontro do universo físico com o perispírito. Viu o link? Falamos dali. Então, o autoencontro do corpo físico promovido, viajando para o corpo perispirítico. E deste do perispírito com o mental. E agora a fusão desse ser integral, em nível de alma encarnada com a consciência real. O encontrar-se é quando eu me esforço em obediência, na fidelidade e na exemplificação das leis, o que está em mim, a minha essência vem ao meu encontro. Então eu esforço-me daqui para lá e a essência vem ao encontro. Então vamos em partes. Então, o autoencontro do universo físico com o perispirítico. Então, tudo que existe no corpo biológico fatalmente vai transformar-se em instintos. E Joana de Ângeles em sentimentos. Então, instintos, sensações, emoções, sentimentos. Depois, em pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva. E quando chegar na inteligência espiritual, virtudes. Então, o autoencontro do corpo físico com o perispírito é quando eu transformo todo o conteúdo por disciplina, por novos condicionamentos em instintos, novos hábitos, ressignificação do subconsciente, mudança de comportamento. A compreensão do que é o corpo, do que ele é constituído, o que eu trago para dentro dele, o que eu faço com ele para que isso possa acontecer. Antes ele obedecia, agora ele passa a comandar. E o perispírito que começa com instintos, sensações, emoções, sentimentos, e quando chega no estágio de pensamentos, já encontra com o mundo mental. Então, a sua fusão com o mundo mental. E agora, esse mundo mental que começa com a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Agora, o ser integral está encarnado. Em nível de alma encarnada, agora ele vai integrar-se com a consciência real. Eu, o Cristo e o Deus em mim somos um. Então, o encontrar-se é quando eu me esforço. Agora, a alma, com todos os seus veículos de expressão, em obediência, na fidelidade e na exemplificação das leis, e a tudo rege.
o que está em mim, a minha essência vem ao encontro. Então, tudo que está em mim se esforça ao extremo. Se eu dou um passo na direção da minha essência, ela dá 10 na minha, para que haja esse autoencontro. Autoencontro é o conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo e o que esse si mesmo que se conheceu fará com tudo que ele conheceu. Então, o si mesmo é a consciência, a totalidade, o ser imortal, o reino de Deus que está em nós. Tudo que fazemos fora é dividir valores com outros seres menores, quer seja dentro ou fora. Exercitar essa potência para viajar para dentro, para esse universo que estamos construindo a cada momento. Sentimento, palavra, construindo a cada pensamento, sentimento, palavra e ação. Construímos essa realidade e depois desfrutaremos dela? Sem dúvida. Tudo que o corpo físico construir, depois ele vai usufruir. Agora ele vai comandar e, ao mesmo tempo, colher os louros do seu próprio esforço. Assim também o perispírito, quando gerencia harmonicamente o corpo físico, ajudando-o a transformar em elementos de seu jaez, ele transfere-se para o mundo mental e agora colherá o que semeou e, ao mesmo tempo, comandará os retardatários, e assim até a essência profunda. O desejo independe da mente, do pensamento? Sim, porque os desejos estão no centro laríngeo. Está ligado aos sentimentos primários. Aqui podemos chamar também de sentimentos primários, porque nasceu das emoções primárias, que vieram dos instintos primários, e vieram da vitalidade e da força criadora, que é o centro genésico. Então, o desejo independe da mente, do pensamento, está a caminho de transformar-se no. O desejo é uma entidade elemental, independente. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente a ele. É um elemental independente do mundo mental, agindo conforme a pauta estabelecida pela frequência das necessidades do contexto. Então, o desejo está abaixo da mente, mas a serviço da mente e do pensamento. Com certeza, quando ele se coloca a serviço dos. Então, de acordo com a nossa intenção da criação da tela mental, nós podemos usar os desejos que estão sediados no inconsciente para trazermos as imperfeições de lá para o consciente, para fecundar com as novas propostas, sem dúvida. Os desejos são as alavancas que movem os sentimentos no inconsciente e também o universo das emoções, em direção ao mundo mental, para a criação de novas realidades. Gostaria que você comentasse sobre a água em nosso planeta. De onde ela vem e para onde ela vai? Quais são os processos evolutivos na sua evolução? Poderia também comentar sobre sonhar com água? Tem significado? Vamos lá. Água. O Sol é a consciência máter de todos os planetas. Isso é Kardec na obra A Gênese. Sobre a regência da força centrípeta que une os elementos, e depois da força centrífuga, e após individualizado o astro-rei, para tirá-lo da nebulosa e colocá-lo
na sua órbita ou no espaço que fora escolhido. Agora, ele libera frações que vão dar origem a cada um dos seus filhos, que são os planetas, que ainda incandescentes liberam frações, dando origem a seus satélites. Isso está na obra A Gênese, a explicação de Galileu, psicografia de Camille Flammarion, que é uma fração do. E este energismo do Sol, que é um energismo uno, quando sai de lá, de hidrogênio já transforma imediato em hélio e etc. e vai construindo as moléculas do ar, pela transformação desses átomos iniciais. Ar que vai transmutando-se nas experiências, na quantidade e etc., na água, que vai combinar-se como elementos da Terra. Essas orientações é do espírito Caena. Então a Terra nasceu da água, a água nasceu do ar, o ar nasceu das energias emanadas pelo astro-rei do nosso sistema solar. Creio que já ficou mais ou menos claro o processo de evolução. E agora não é só a água mergulhar na Terra, transformando-se em parte na própria, e ao mesmo tempo ajudando a própria a auxiliar a sequência de minérios em vegetais, de vegetais em animais, de animais em pré-humanos, de pré-humanos em humanos. Por isso viemos do pó da terra. Pode falar dessa terra ou de outra, porque ela, a partir das estruturas moleculares, reunindo-se e especializando para formar as células vegetais. E depois, o resto você já sabe. Esse é o processo evolutivo da própria água. Então, gostaria que comentasse sobre a água em nosso planeta. Então, de onde ela vem e para onde ela vai. Então, basicamente, mostrei em poucas palavras esse processo. Sem falar da água que mergulha na Terra, viaja pela evaporação de volta às instâncias atmosféricas para enriquecer de demais elementos correlacionados com outros orbes e até com outros sistemas e volta à Terra enriquecida com novos colaboradores. Então, quais são os processos evolutivos de sua evolução? E poderia comentar sobre sonhar com água. Normalmente, quando nós temos sonhado, quando eu sonho com água límpida, significa conhecimento genuíno para mim. Água suja, conhecimento que não está me favorecendo um tanto mais. Está me levando a um degrau abaixo, não a um degrau posterior. Então, quando sonhamos com água límpida, para nós, um conhecimento que estamos buscando para aprimorar-nos, porque a água é vida. E informações também. E, ao mesmo tempo, quando sonhamos com a água mais barrenta, significa, para nós outro, o conhecimento não purificado, um conhecimento que não nos levaria para onde almejamos tornar-se mais e melhores. Vemos ao longo dos anos muitos artistas famosos, no auge da fama e do sucesso, partindo de forma trágica para o plano espiritual. Qual a lição contida nesses desencarnes? E qual seria a lição para os próprios espíritos famosos recém-desencarnados? Nós viemos aqui, Miranda, conforme a obra O Livro dos Espíritos, por dois motivos. Na questão 258 da obra citada,
nós escolhemos as próprias provas. E na questão 558, os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os desígnios de Deus, de quem são seus ministros. Então, qualquer coisa que façamos que prejudique a nossa evolução pessoal e, ao mesmo tempo, a desarmonia do universo, somos candidatos, de acordo com o que escolhemos vivenciar, a partir, às vezes, de forma trágica, retornando à pátria espiritual. E a própria morte trágica ajuda-nos já na transformação do energismo coagulado à nossa volta. Então, na área da música, na dimensão da música, na obra Nosso Lar de André Luiz, vimos que existe a música periférica, a música que afeta, ou melhor, alimenta os sentidos mais grosseiros, o universo dos instintos, das sensações, das emoções, paixões e dos sentimentos mais primários. Então, quem sintoniza com essa frequência da própria música vai alimentar seres nessas faixas. Mas se esses mesmos artistas, fazendo isso, alimentam momentaneamente essas faixas vibracionais e vai, ao mesmo tempo, mergulhando na essência da música, da periferia para o centro, e trazendo mensagens de promoção desses seres que momentaneamente mantêm a sofrência, o alimento das paixões vis, os instintos, sensações primárias, ou seja, a sensualidade normalmente da cintura para baixo. E quando eles vão mudando a sua pauta, como fizera Elvis Presley, que no final da sua carreira no mundo físico, ele mudou a sua pauta para mensagens evangélicas. Ele já morreu numa outra pauta, mesmo assim não conseguiu desfazer com maestria o que foi semeado, mas já começou uma pauta diferenciada. Então, nós vemos o crescimento do artista de acordo com a sua pauta musical. Se ele mantém a mesma pauta, alimentando as mesmas frequências, ou se gradativamente, como vemos no único DVD de Sarah Brightman, ela começar lá nas paixões e terminar nas estrelas. Ela começa uma trajetória, no DVD ao vivo em Las Vegas, ela começa algo bem sensual e vai terminar com a música quase divina. Se todo artista tiver esse cuidado, com certeza não passará por esses desconfortos, porque a nossa proposta essencial, além de nos aperfeiçoarmos individualmente, é contribuir para a harmonia do universo e não para a desarmonia ou a manutenção das paixões mais primárias. Então, cada um vem com um desafio de superar a si próprios. E esses artistas, conscientes dessa realidade, que arrebanham milhões e milhões de fãs, vamos supor que eles usam a isca da música sofrência para atraí-los, e depois vai mudando a sua pauta e eles vão trazendo todos eles no processo evolutivo e termina como seres iluminados pela sua própria arte. Mas como somos eternos aprendizes, muitos de nós não conseguimos fazer isso numa única etapa. Por isso, saímos às vezes muito cedo da etapa que não alteramos
para começar em dias vindouros nova etapa com a nova frequência musical. Para isso existe uma lei na natureza, que é a encarnação ou reencarnação, se você preferir. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo como lei da natureza, para explicar como isso acontece com cada um de nós. A última pergunta de hoje, e já vamos encerrar, da Pâmela Ulho. Em O Ensino Universal dos Espíritos, que é o nosso programa de domingo, no número 101, você comenta que a primeira lição que é o pré-humano recém-humanizado é a dominação. A primeira lição do pré-humano recém-humanizado é a dominação. Isso acontece porque ele precisa aprender a comandar? Exatamente. E os seres da mesma frequência normalmente não aprendem com facilidade, como estamos vendo no nosso cenário atual. Então, para testar se nós já pensamos por nós mesmos, seres que querem esse domínio que já não cabe mais nas atuais circunstâncias evolutivas, fizeram testes conosco. Primeiro, trancafiando-nos na ilusão de nos proteger. E não questionamos. Depois, o cabresto, o freio, e aceitamos, sem questionar, sem saber se funciona ou não, tanto uma coisa quanto outra. Depois, os chamados imunizantes. Também não questionamos. E cegamente vamos aceitando esse poder de domínio que não fica longe lá do pré-humano recém-humanizado, que às vezes ele vai para o extermínio. Aqui estão exterminando de outra forma, bem sutil, e a maioria não estão percebendo. Então você também comenta que para aprender a comandar, porque no princípio o aprendizado é doloroso, então você também comenta que para aprender a comandar, no princípio é um aprendizado doloroso. De fato, é um aprendizado doloroso, porque aqueles de semelhante inteligência, porque eu que animei a forma, vim para a forma humana, eu não vou dominar os humanos. Eu vou dominar os pré-humanos, para que eles me obedeçam, como, com todo respeito, um Peter Pan que alcançou o poder de domínio sem o extermínio. Deveria ser assim, porque ele foi humano medroso, voltou para o pré-humano. Lá no pré-humano, ele consegue o domínio. Mas ele, como um ser no reino humano, um menino medroso, imagine o que ele teria que aprender para dominar, às vezes, a coisa por aqui também. Por isso que é um processo doloroso do início. Assim, temos seres que, de acordo com seu estágio evolutivo, ele domestica um animal com amor, e outros ainda na pancada. E o pré-humano recém-humanizado ainda não tem esse amor. É razão ainda nos estágios iniciais. Pode-se dizer que o processo de angelização se dá pela individualização e individuação da alma? Não temos dúvida. Primeiro individualiza-se ao arrebanhar imensuráveis seres e depois individualiza, ou melhor, depois o processo de individuação fazer com que todos se tornem um. E nesse processo, para dominar o seu próprio corpo, você não dizima ninguém? Porque dependendo de como você se comporta, para dominar o próprio corpo, já é um processo de dizimação em massa dos seres pequeninos que o compõem. Uma vez você disse em palestra que a alma desprende do espírito como um fragmento
para arrebanhar outros seres a fim de transformá-los em virtudes, para que haja expansão da consciência. Esse arrebanhamento seria um diálogo terno e amoroso com os demais reinos que compõem a personalidade humana, desde o infinito negativo ao universo das virtudes, formando as consciências? Por favor, poderia falar sobre isso? Será que é um diálogo terno e amoroso, Pamela e Elizabeth Sobrinho? Porque como humanos ou pré-humanos recém-humanizados, nós visamos o aproveitamento total dos elementos, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo? Garanto a você que não. Então veja que é um longuíssimo aprendizado, até chegarmos a esse diálogo quase já transformando-nos, porque isso já são indícios do anjo nascendo em nós. A chegar a esse diálogo terno e amoroso, ao aproveitamento total, ao não desperdício e ao fazer o máximo com o mínimo. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz, em Mato Grosso do Sul, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo, em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita, em Santa Catarina, Canal Mais Brasil, em Frutal, Minas Gerais. A Matsumoto Imóveis, Ótica Relojoaria Sol, Alvorada Veículos e Cotidianos, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Então, a tudo e a todos os seres, a nossa eterna gratidão. Espero vocês nos comentários, no gostei ou não gostei, no compartilhamento dos vídeos, na vossa inscrição, se merecer a nossa confiança, em nossas plataformas, aqui no YouTube, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Signal, no Sparkling e várias outras plataformas que estamos colocando à sua disposição em cada instante que nós estamos descobrindo. Então, gratidão a todos que nos ajudam a gerenciar todas elas e a tudo e a todos os seres por mais esse instante divino. Abraços de luz e paz. Esperamos vocês, esquecendo de avisar, no domingo. Também será gravado, mas vamos dar continuidade ao estudo e responder também algumas questões. Então, no domingo, a partir das 17h30, estaremos juntos. Depois a pílula de segunda-feira, de quarta-feira, e na próxima quinta-feira estaremos ao vivo e no próximo domingo também. Namastê.